Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 7ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do 3º período da 18ª Legislatura para comemorar a passagem dos 160 anos de fundação da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, atendendo ao requerimento número 24/2017, de autoria do vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva Filho. Doutor Maurício Almeida Dias Pereira, vice-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e representando as fundações das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da Bahia. Doutor Luiz Carlos Seixas de Souza, provedor da Santa Casa de Misericórdia. Senhora Sandra Pés de Araújo de Carvalho, diretora-geral do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Senhor José Ronaldo de Carvalho, ex-prefeito municipal e ex-provedor da Santa Casa, palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa o senhor Justiniano França, secretário municipal de Serviços Públicos e vereador licenciado desta Casa. Senhor Pablo Roberto Gonçalves da Silva, secretário municipal de Prevenção à Violência e vereador licenciado desta Casa. Senhor Carlos Brito, secretário municipal de Planejamento. Senhor Eduardo Teles, assessor do prefeito. Doutor Mário Sérgio Bacelar, doutor Alcione Cedrais, presidente do Instituto de Previdência Municipal e ex-presidente desta Casa. Senhor Opiniano Reis Oliveira Filho, secretário da mesa diretiva da Santa Casa, representando o Rotary Clube de Feira de Santana. Senhor Carlito Moreira, da mesa diretiva da Santa Casa. Senhor Jairo Vitor, tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Doutor Camilo Cerqueira, diretor de fiscalização do PROCON, representando o superintendente doutor Ícaro Iven. Doutor Érico Guanais, diretor da Associação dos Hospitais de Feira de Santana. Senhor Rodrigo Matos, diretor de operações médicas do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Doutor André Guimarães, diretor médico do Encárdio. Doutora Ivana Della Mônica, diretora técnica do Encárdio e seu esposo. Senhor Ângelo Almeida, ex-deputado estadual e ex-vereador desta Casa. Senhor Genésio Serafim de Lima, ex-vereador desta Casa. Senhor Adecil Guimarães, ex-vereador desta Casa. Senhor Roque Moraes, chefe da Proteção Social e Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Senhor Rui Santana, diretor executivo da CDL. Senhor Rizomário Lobo. Senhor Pedro Carvalho. Senhor Gabriel Marques Porto de Carvalho. Senhora Julina Seixas.
Senhora Maíra Marques Porto de Carvalho, senhor Silvio Tito, secretário parlamentar da deputada federal Daiane Pimentel, senhora Gésica Dantas, assistente social, doutora Lorena Matos, coordenadora do pronto-socorro do Hospital Dom Pedro de Alcântara, doutor Maurício Souza, representando o prefeito de Amélia Rodrigues, Paulo Falcão. Gostaríamos de convidar para adentrar a este plenário a senhora Sandra Farias, ex-diretora desta casa. Eu sou vice-presidente da Confederação Nacional dessa Pescada do Brasil. Ex-presidente da Federação Estadual dessa Pescada do Estado do Brasil. Diretora, Departamento do Tesouro. Gostaríamos de convidar também para o plenário desta Casa Legislativa a senhora Ana Figueiredo, diretora do Departamento do Tesouro da Cefaz. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, o vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 7ª sessão solene para comemorar a passagem dos 160 anos de fundação da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Encontra-se no plenário desta Casa Legislativa também o senhor Pedro Américo, diretor da Defesa Civil. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
noite imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha. Eu gostaria de convidar para o plenário desta Casa o deputado estadual José de Arimateia e o deputado estadual vereador Everton Carneiro Uton. Aliás, ex-vereador desta Casa, deputado estadual Tom. Solicito ao vereador Cadmiel Pereira, primeiro secretário desta Casa Legislativa, que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, muito digno presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, senhor presidente, impossibilitado de comparecer à sessão solene de autoria do ilustre vereador Cadmiel Pereira, em decorrência de estar participando de congresso no sul do país, quero associar-me às justas e merecidas homenagens prestadas pelos 160 anos de fundação da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia, indubitavelmente, se constitui como um dos grandes patrimônios de nossa cidade, sentinela avançada em defesa da vida, através de seus diretores e funcionários e corpo médico, com profissionais que, ao longo destes anos, se dedicaram ao bem servir. Atenciosamente, Roberto Tourinho, vereador. Congratulações pelos 160 anos da Santa Casa de Feira de Santana. Prezada amiga Sandra Pege, prezado presidente José Carneiro Rocha, prezados integrantes da direção e corpo de funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, boa noite. Lamentando profundamente a impossibilidade de estar presente a tão marcante e histórica celebração das comemorações dos 160 anos desta honrosa Santa Casa, inclusive por recomendação médica, apresento os nossos mais efusivos cumprimentos pelo transcurso de tão significativo marco em nosso nome pessoal e no da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, instituição filantrópica mantenedora do Hospital Martagão Gesteira, da SO Kids, e gestora do Hospital Estadual da Criança, EC, e do CRETEA, Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, destacando o importantíssimo e tão relevante papel desta Santa Casa e do Hospital Dom Pedro de Alcântara para a saúde do município de Feira de Santana e região, com competência e dedicação, reconhecidamente com o aplauso de todos, desejando pleno sucesso para as respectivas solenidades, missa em ação de graças e sessão solene na Câmara de Vereadores. Envio um cordial e especial abraço à cara amiga Sandra Pege,
pelo seu admirável trabalho à frente do Hospital Dom Pedro. Essa instituição, ora homenageada, honra todo o setor filantrópico, do qual está destacado membro. Cordialmente, Rosina Bahia Alice Carvalho dos Santos, presidente de honra e conselheira da Liga Álvaro Bahia contra a modalidade infantil. É o que temos para o momento, senhor presidente. Vossa Excelência pode permanecer na tribuna, já que Vossa Excelência, como autor do requerimento que propõe, como disse e repito, Vossa Excelência pode permanecer na tribuna, já que é o autor do requerimento que propõe esta sessão solene, e autorizo, portanto, que faça a saudação a todos os presentes. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a essa casa, a Casa da Cidadania, a Casa do Povo, e com muito mais ênfase e alegria, nesta noite tão especial para comemorarmos em sessão solene, o aniversário de 160 anos da de todos, Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Ao excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, presidente da Câmara, a doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Cobé Martins da Silva Filho, doutor Maurício Almeida Dias Pereira, vice-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e representando a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da Bahia, que também estará nesta noite trazendo uma rápida reflexão sobre a importância das Santas Casas. Doutor Luiz Carlos Seixas de Souza, muito digno provedor da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. A ilustríssima senhora Sandra Pege Araújo de Carvalho, diretora-geral do Hospital Dom Pedro de Alcântara. E ao senhor José Ronaldo de Carvalho, ex-prefeito municipal, ex-provedor da Santa Casa, ao qual quero agradecer a aceitação honrosa de, nesta noite, estar também sendo palestrante como ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia. Todos da galeria, boa noite, toda a imprensa que nos acompanham, todos nas redes sociais, boa noite. Senhoras e senhores, é com grande honra e satisfação que nos encontramos aqui nesta noite para juntos, num só espírito de gratidão e reconhecimento, comemorarmos os 160 anos da Santa Casa de Misericórdia da nossa Princesa do Sertão, Feira de Santana. Gratidão ao Criador, que permitiu a criação e conduziu o trabalho árduo e contínuo dos gestores e suas equipes ao longo desses 160 anos de serviço de excelência prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Reconhecimento ao trabalho profícuo dos mais de 35 provedores que por lá desenvolveram o seu labor, movidos pelo caráter de fraternidade e bem servir à população feirense. Nesta noite memorável, lembremos que a história nos conta que quando, da fundação da Santa Casa de Misericórdia, Feira de Santana contava apenas com uma população de cerca de 8.000 habitantes e pouco mais que 700 casas. Ela fazia parte de um conjunto de outras santas casas que foram implantadas em todo o interior da Bahia. Fundada em 25 de março de 1865, pouco tempo após ter se emancipado de Cachoeira, com apenas 37 anos de existência, recebeu da colonização portuguesa tão importante equipamento público de saúde, cujo financiamento trouxe atendimento e amparo a milhares de pessoas ao longo destes 160 anos. Nesta noite festiva, queremos parabenizar todos os provedores que por ela passaram e de maneira comprometida colaboraram para o êxito dos trabalhos da Santa Casa. Queremos agradecer a cada profissional que colaborou e colaboram para a promoção da melhoria da qualidade de vida dos feirenses, por meio dos serviços prestados pela honrosa Santa Casa de Misericórdia. Uma das mais antigas unidades hospitalares da Bahia, o Hospital Dom Pedro de Alcântara, da Santa Casa, é um patrimônio da coletividade de Feira de Santana. Seu povo se engrandece e agradece os relevantes serviços prestados por esta unidade de referência. A grandeza dos serviços da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana se tornaram tão significativos para a Princesa do Sertão, considerada a metrópole regional,
segunda cidade mais populosa do estado, sexta maior cidade do interior do país e com uma população maior que 8 capitais estaduais, que atualmente realiza anualmente cerca de 500 mil procedimentos entre cirurgias gerais, cardíacas, renais, consultas e exames de imagens e laboratoriais. No setor de cardiologia, a cada ano são realizadas 170 cirurgias e nada menos que 1.500 procedimentos importantes. Inaugurado no ano de 2008, atualmente conta com unidade de alta complexidade em oncologia, UNACOM, atendendo a população mais humilde na luta contra o câncer. Desde sua inauguração, atendeu a 40 mil pacientes da macro-região centro-leste da Bahia. Para além, ainda atua na área de nefrologia, com transplante renal. A Santa Casa é a segunda maior unidade transplantadora da Bahia, o que lhe conferiu em 2018 o título Hospital Amigo do Transplante. Extrapolando as fronteiras do pioneirismo, o HDPA vem ao longo dos últimos anos desenvolvendo importantes projetos de ensino e pesquisa que contribuíram para transformar em hospital-escola. Os programas de treinamento para profissionais em residência médica são das especialidades de uroginecologia e ginecologia oncológica, aperfeiçoamento em ultrassonografia, dentre outros. Ordinariamente, é de uma grandeza extraordinária os trabalhos desenvolvidos por esta unidade de saúde pública, motivo de grande orgulho, gratidão e segurança do povo feirense. Assim sendo, agradeço imensamente a todos os presentes nesta sessão solene, em especial aos ex-provedores, à diretoria geral, aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de enfermagem, todos que compõem ou compuseram a equipe deste magnífico centro de referência em saúde, que é a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Aos irmãos visitadores, aos irmãos que fazem parte de tão nobre irmandade, que é a Santa Casa de Misericórdia, com a sua presença, com a sua visita, com a sua participação, com o seu labor, participantes das campanhas, inclusive vitoriosa, de sucesso, na história de Feira de Santana, como a campanha do Salve Dom Pedro. Parabéns a todos. Que Deus continue a motivá-los e a sustentá-los nessa importante missão que é de cuidar daqueles mais carentes e desvalidos, que o sentimento de caridade, de bem servir e de humanidade que há 160 anos motivou o surgimento da Santa Casa permaneça vivos em nossos corações, e os que aqui estão e os que virão permaneçam a difundir as ações grandiosas de amor e solidariedade perpetradas ao longo desta mais de décadas e meia de serviço. Que o amor de Cristo, que o sentimento de gratidão e humanidade faça morada em nossos corações, pois o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Salmo 19, 9 e 10. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter desprendido-se do seu tempo para vir reconhecer que a nossa Santa Casa é de um valor indescritível para a Bahia, para a Feira de Santana e para a história de muitas vidas que ali foram salvas. Muitas vidas que por ali chegaram a essa terra. E muitas vidas que ainda hão de receber o suporte da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Funcionários, Deus abençoe a vocês. Corpo da diretoria, Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a todos nós. Gostaria de convidar para o plenário o doutor Rodrigo Serapião. Concedo a palavra ao doutor Maurício Dias, vice-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas de Misericórdias do Brasil. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar aqui
O excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, presidente desta casa, em nome de quem saúdo a todos os vereadores, a doutora Denise, em nome de quem saúdo aqui toda a equipe do Poder Executivo, da Administração Municipal, ao doutor Luiz Carlos Seixas, em nome de quem eu saúdo toda a mesa administrativa e diretora da Santa Casa de Feira de Santana, a doutora Sandra Peg, em nome de quem saúdo todos os funcionários e colaboradores, juntamente com o doutor André, doutor Rodrigo, em nome de quem saúdo todos os colaboradores e o corpo clínico da Santa Casa. Quero saudar também o senhor doutor José Ronaldo, ex-prefeito, ex-provedor, em nome de quem saúdo todos os ex-provedores da Santa Casa de Feira. Um conjunto de pessoas, de abnegados, que ao longo desses anos dedicaram parte da sua vida para escrever as páginas da história desta tão importante entidade para o setor filantrópico. Quero saudar também a todos daqui do plenário, da plateia, e dizer da satisfação de estar aqui mais um ano. Estive aqui no ano passado, prestigiando o aniversário da Santa Casa, e estarei, Sandra querida, tantas quantas vezes eu possa, porque, primeiro que eu sou originário de uma cidade muito próxima daqui, Santo Amaro, bem perto, com minha família enraizada. Aqui tive a minha primeira namorada, em Feira de Santana, portanto, está marcado e cravado na memória e no meu coração. E falar sobre Santas Casas, trazendo aqui o abraço da Confederação Nacional, da qual sou vice-presidente, representando 2.100 Santas Casas neste país. E também representando a atual presidente da federação, que me sucedeu a partir do dia 1º de março, quando deixei a presidência da Federação do Estado, a Dora Nunes, para dizer a vocês o seguinte: o que seria do Brasil sem as Santas Casas? Como imaginar um país onde um sistema único de saúde depende deste setor, dessas entidades, para a realização de não menos do que 54% de toda a assistência que o SUS presta no Brasil? Portanto, estamos falando de um setor que representa 54%. A Constituição nos diz que as entidades privadas filantrópicas são complementares ao SUS. Eu afirmo sem medo e pedindo licença aos representantes do Poder Executivo local para dizer: as Santas Casas são o SUS e o poder público é sim o complementar ao SUS. E o que falar de um setor onde, num país onde até 2 anos, 50% das empresas que são constituídas, em até 2 anos fecham, quebram. Nós estamos falando de um setor que está vivendo no Brasil, administrando hospitais no Brasil há 490 anos, quando começou em Santos, São Paulo. Há 469 anos na Bahia, com a Santa Casa da Bahia. Nós estamos falando de um setor que é importante porque gera, entre empregos diretos e indiretos, quando eu digo indiretos, profissionais médicos com os vínculos de PJ, mas geram quase 1 milhão de empregos, fora a cadeia produtiva que alimenta a saúde, que é a mais complexa de todas as organizações da economia, é a cadeia da saúde. Dentro de um hospital, nós temos um hotel, nós temos um restaurante, nós temos uma farmácia, nós temos um setor de transporte, nós temos uma clínica ambulatorial, nós temos uma lavanderia, nós temos um conjunto de organizações, portanto, é a mais complexa de todas. E essa cadeia produtiva gerando emprego em todos os fornecedores que abastecem e vendem produtos e serviços para essa rede. O que falar de Santa Casa, se este setor para a Bahia representa quase 50% dos serviços prestados? Falar de Santa Casa
provedor Seixas, é falar de um setor que produz para a Bahia em oncologia, tendo a Santa Casa de Feira como uma das mais importantes referências da oncologia do Estado, referenciada para 72 municípios. Imagine você, a cidade de Feira praticamente é como se fosse um país da Europa atendendo 72 províncias, porque a Bahia equivale a um Portugal e meio. Então nós estamos falando de uma dimensão que nem nós nos damos conta. E a Santa Casa de Feira é preponderante e importantíssima para a referência que o setor hoje representa de 90% de todas as cirurgias oncológicas no trato do câncer no Brasil, ou na Bahia, são realizadas pela rede filantrópica. Mais de 50% das cirurgias cardíacas, cardiovasculares, doutor André. Portanto, nós estamos falando, e o senhor sabe, o senhor tem um papel importante através da parceria em cardio na Santa Casa. Portanto, estar aqui hoje para homenagear uma entidade como esta, que tem este papel e esta importância, é muito gratificante. Para vocês terem uma ideia, historicamente, os governos federais costumam dizer de que as Santas Casas têm papel importante, mas que precisa de gestão. Precisa de mais gestão. Olha, senhores, sabe quanto custa para nós realizar os serviços que representam 54% da assistência do SUS no Brasil? Custam para nós 24 bilhões de reais por ano para realizar os serviços. Sabe quanto o governo federal paga ou repassa aos estados e municípios para que nos paguem, para custear ou fazer de conta que custeiam estes serviços que nos custam 24 bilhões, 14 bilhões. O que significa isto? Significa que este setor tem que dar nó em pingo de éter, tem que correr atrás de avião para anotar a placa, para conseguir sobreviver com criatividade. Por quê? Porque vive num déficit anual de 10 bilhões. É quanto o Ministério da Saúde economiza através do serviço e do sucateamento que impõe às Santas Casas com subfinanciamento do SUS, numa tabela que não se reajusta desde a sua criação 30 anos atrás. Nunca sofreu um reajuste linear em todos os seus procedimentos. A inflação, quando o SUS foi criado, para cá, acumulada, é de 498% oficialmente, quando sabemos que ela é manipulada para baixo. Porque os índices de inflação oficiais manipulam para baixo. Porque neste mesmo período, gás, cozinha, transporte coletivo urbano, água, gasolina, subiram mais de 1000%. Então nós sabemos que o 498 é manipulado para baixo. Mas mesmo assim, sonharíamos em receber esses reajustes. E, no entanto, os reajustes pontuais, e que não atingem somente as Santas Casas, atingem também os municípios e também, tanto o doutor Zé Ronaldo quanto a nossa querida Denise sabe o quanto os valores do SUS são sub-reajustados. E hoje o reajuste que foi dado em procedimentos pontuais, em grupos de procedimentos, não em todos, se transformados em média, teria dado um reajuste de 93% apenas, quando o reajuste oficial foi de 498, quando a inflação real foi de mais de 1000. Portanto, mas acontece que ainda assim falam que falta gestão nas Santas Casas. Agora, pasmem, que esses 14 bilhões que 2.100 hospitais realizam, doutor Zé Ronaldo, recebem para custear um serviço de 24, sabe quantos hospitais federais consomem esses 14? Que são distribuídos com 2.100? Apenas 30. 30 hospitais federais consomem 14 bilhões por ano. Olhe quanto desperdício de dinheiro o governo federal, quanto joga no ralo, quanto perde de dinheiro, insistindo neste modelo de administração direta, enquanto 2.100 prestam mais serviço.
Mas sabe quando é que lembram das Santas Casas como referência? Quando o presidente Bolsonaro é socorrido. E aí, para encerrar, eu digo a vocês que em cada esquina que existia uma Santa Casa, vai ter um ponto de socorro para nos atender. E que continuemos assim. Porque Luciano Huck e Angélica tinham o dinheiro todo do mundo, mas quando o avião caiu, foram socorridos com seus filhos na Santa Casa de Campo Grande. E quando Bolsonaro, em campanha, foi atingido, foi a Santa Casa de Juiz de Fora que lhe deu a vida. Portanto, honra e glória a estas Santas Casas, parabéns, sucesso e continuem muitos anos crescendo e melhorando como vocês estão fazendo aqui em Feira de Santana para continuar honrando o nome do setor filantrópico. Parabéns, Santa Casa de Feira de Santana. Eu gostaria de registrar a presença na galeria, dentre tantas presenças ilustres, do Dr. André Almeida, coordenador da Escola de Ecocardiografia da Santa Casa de Misericórdia. Concedo a palavra ao senhor José Ronaldo de Carvalho, ex-prefeito municipal de Feira de Santana, ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia, palestrante desta sessão solene. Vossa Senhoria dispõe de 20 minutos. Eu não vou deixar você tocar esse negócio aí. Quando vocês estão discussando aqui, os vereadores tocam na hora que acabar o tempo? Esse negócio aí é? Rapaz, o bicho faz um barulho enorme. É para dizer, prefeito, que aquele tempinho acabou. Tá vendo aí, Adécio? Você que foi vereador em outro tempo, Alcione, quem é mais aqui? Zé Ronaldo, Adécio Guimarães. Vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha, excelentíssimo senhora secretária Denise Mascarenhas, representando o digníssimo prefeito Colbert Martins, Maurício Almeida, vice-presidente da Confederação das Santas Casas, prezado amigo Dr. Luiz Carlos Seixas, provedor da Santa Casa, senhores deputados Tom e José de Arimateia e nossa diretora amiga Sandra Pege. Senhores vereadores, estou feliz, com o número expressivo de vereadores nessa sessão solene. Eu, que já fui vereador e do Legislativo muitos anos, sei que não é uma frequência muito boa em sessões solenes, especiais, o número, os vereadores têm muitos afazeres, muitas visitas a fazer, então aproveita a noite para visitar seus eleitores, suas bases eleitorais, Mas um grande número aqui, realmente, de vereadores aqui esta noite. Não só de mandato, mas licenciado, que contando com os licenciados, dão 14 vereadores aqui presentes nesta noite. Um número realmente significativo. Meus caros amigos, amigas, eu agradeço, primeiro, o telefonema que eu recebi anteontem, por volta de meio-dia, do Dr. Luiz Carlos Seixas, solicitando para que eu fizesse aqui esse bate-papo com vocês, a respeito dos 160 anos da Santa Casa. Fiquei até mudo, calado, quando ele falou, me ligou, porque eu não escondo da minha emoção, da minha gratidão, do meu reconhecimento eterno. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu serei eternamente grato à Santa Casa, que foi de extrema importância na minha vida. A Santa Casa contribuiu e muito no meu aprendizado, a Santa Casa contribuiu e muito na minha vida, e foi o meu mestrado, o meu doutorado, tudo na minha vida foi na Santa Casa de Misericórdia. Sofri muito, mas não era diferente do sofrimento da prefeitura, mas de algo que a gente fazia com amor, com gratidão e com respeito ao próximo. 2 missões que Deus me permitiu, que eu fiz com muito amor e com muito respeito ao próximo. Então eu quero aqui, nessas breves palavras, dar honra
de ter participado do trabalho desta instituição secular. Eu não sei se é a segunda mais antiga da Bahia, talvez não, porque Cachoeira é uma cidade muito mais antiga e Feira de Santana pertenceu a Cachoeira, e Cachoeira tinha Santa Casa, né? Parece-me até que não está funcionando, não está bem, não sei como é que está. Mas a de São Félix funciona bem e muito bem. Mas a mais antiga de todas é a Santa Casa de Salvador, que é mantenedora do Hospital Santa Isabel, que presta inestimáveis serviços à Bahia e ao Brasil. E falando no Santa Isabel, eu queria aqui lembrar um pouco que a Santa Casa, por ser uma entidade filantrópica, ela teria a obrigação legal de atender apenas 60% dos seus pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Outras santas casas neste país não atendem nem 60%. Acredito que não atende hoje nem 20%. E eu diria que a Santa Casa de Feira seguramente atende hoje, dos seus números de atendimentos, milhares, 98% é do Sistema Único de Saúde do SUS. Portanto, um número extraordinário, significativo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, o Hospital Português de Salvador, que é muito conhecido, se não me falha a memória, é um hospital filantrópico. Os mesmos direitos legais, estou certo ou estou errado, Maurício? Está dizendo que eu estou certo. Os mesmos direitos legais de impostos, de isenções de impostos e paga impostos menos, que tem o Hospital Português, tem as Santas Casas de Misericórdia. Os mesmos direitos legais que tinha o Hospital Espanhol de Salvador, que fechou as portas, está com as portas fechadas, umas instalações daquela fechada há 3, 4 anos, também tinha os mesmos direitos. E paz os senhores, se a memória não estiver me falhando, que eu estou um pouco afastado desse ramo, né, desse setor, mas eu estudava muito isso, o Hospital São Rafael de Salvador também tinha os mesmos direitos. Que era uma fundação, Soro, não sei lá o quê, uma fundação, Monte Tabor, italiana, né? Com os mesmos direitos. Eu estou contando isso para vocês terem uma ideia do que é que significa. Lembre muito bem, quando Deus me permitiu ser administrador daquela casa, função que é hoje Sandra, era o único pronto-socorro de porta aberta, de Feira, e desses 72 municípios, doutor Maurício, que você falou, era o único pronto-socorro aberto que atendia Feira e toda esta região. E ninguém pagava um atendimento. Era 100% gratuito. E era a única instituição e porta aberta desta terra que atendia o homem da zona rural. Não de Feira só, mas de todos esses 72 municípios que aqui foram citados. Eram as únicas portas abertas de um hospital nesta terra. Existia o Hospital Dom Pedro de Alcântara. Existia o EMEC, que atendia o SUS hoje, naquela época era INSS, INAMPS, esses nomes foram mudando, que estava para fechar as portas, quebrar, e suspendeu o atendimento do Sistema Único de Saúde, naquela época era outro nome, e nunca mais atendeu. Nunca mais atendeu. E fechou as portas. Lembre muito bem, e para não cometer um erro, consultei aqui até Dr. Seixas e Dr. Érico Guanais, querido amigo, de uma crise que existiu em Feira de Santana, que me fez chorar muito e perder muitas noites de sono. Uma crise que o povo não lembra mais. 1983, 84. Era governador da Bahia, João Durval Carneiro,
secretário de Saúde do Estado, doutor Nelson Barros, e houve uma crise enorme, um surto, uma coisa gigantesca naquela oportunidade. Tem gente aqui que não era nem nascido, que morreram muitas crianças nesta terra. Um surto de gastroenterite. Muitos meninos morreram. E o hospital Clériston Andrade estava pronto, equipado, com os móveis, no mínimo 1 ano lá dentro do hospital, sem abrir. Hospital que foi construído pelo então governador Antônio Carlos. E eu, desesperado um dia, louco, as pessoas chegavam no hospital e não tinha mais onde ficar, não tinha mais cadeira. As pessoas ficavam no chão, as mães sentavam no chão, colocavam os filhinhos no braço, e eu vendo aquela cena, está aqui Ivone, funcionária daquela época, que deve estar lembrando de tudo isso. Era um sofrimento, um sofrimento. E eu, desesperado, peguei um carro, desci para Salvador, porque chegou Dona Mirandi Araújo Lima, funcionária do Dom Pedro de Alcântara, hoje seguramente aposentada, que era chefe da farmácia do Dom Pedro, Mirandi Araújo Lima. Estou lembrando o nome desta senhora. Disse: senhor José Ronaldo, o soro vai acabar, porque parece que o remédio para esse tratamento é soro. Soro, soro, soro e soro. Soro glicosato, sei lá, um negócio desse assim. Vai acabar o soro e não tem mais nada. Eu peguei um carro, desci para Salvador, fui na governadoria, fui no gabinete do governador, sem marcar audiência. Cheguei lá, me anunciei. O gabinete do governador estava lotado de gente. Deu 1 hora, o governador não atendeu, e não podia atender, tinha um bocado de gente agendado, gente da Bahia inteira. Deu 2 horas, não atendeu. 3 horas, eu digo: paciência, eu vou fazer um barulho. O governador era amigo. Peguei na coisa assim, abri a porta, empurrei a porta, entrei no gabinete dele. Ele ficou: o que foi, homem? O senhor vai socorrer o povo da sua terra que está morrendo. O senhor me desculpe, eu tenho 3 horas aqui, o senhor não tem culpa. Eu não tenho audiência marcada com o senhor, mas o senhor é dentista, é homem da área de saúde, saiba. Aí contei toda a história a ele. Ele ligou para o secretário Nelson Barros, eu fui ao secretário Nelson Barros, ele chegou lá, ele não acreditou na história que eu contei. Isso não pode ser verdade, isto. Aí ligou para o governador: isso não é verdade, governador. Senão estava acontecendo um escândalo na Bahia e no Brasil. Secretário, o senhor está dizendo isso, né? O senhor vai se arrepender do que está dizendo. Saí do gabinete dele, fui na TV Aratu. Já que o senhor quer escândalo, vai ter. Liguei para o governador, disse: governador, o senhor me desculpe, mas o que o seu secretário me disse não vai se repetir. Vai estar no Jornal Nacional hoje à noite o que está acontecendo em Feira de Santana. A TV Aratu retransmitia a Globo na época, não existia, acho que TV Bahia, não sei se já existia, não sei, ou se estava começando, não sei. E a TV Aratu veio comigo à Feira de Santana. Foi ao hospital, filmou tudo e jogou na edição nacional. Foi um barulho neste país inteiro. No outro dia, chegaram 3 caminhões de soro no hospital. Se não fosse a TV, o secretário até hoje eu estava sendo mentiroso. E houve o socorro. E com isto, Valdomiro Silva, aconteceu, sabe o quê? O Clériston Andrade foi aberto. Por quê? Porque não tinha mais como suportar. O hospital Dom Pedro não aguentava. Não suportava. Então, abriu o hospital. Tinha gente contratado, mas não estava trabalhando. E se abriu o hospital, todo mundo foi trabalhar. Todo mundo foi trabalhar. Tinha meses as pessoas contratadas. As
pessoas foram trabalhar e abriu o hospital. Abriu de uma maneira errada, mas emergencial, para dar socorro às crianças que estavam morrendo nesta terra de Feira de Santana. E foi a Santa Casa que abriu as suas portas. E esta porta que foi aberta não foi apenas nesta oportunidade. Ela continua aberta. Ela continua atendendo. Ela continua lá fazendo o que deve ser feito na saúde pública. O que Maurício disse aqui, eu assino embaixo. Os recursos que se gastam em santas casas neste país, todinho, em todas as santas casas, é o que o país gasta para manter 30 hospitais federais. Mas eu vou mais além. Olha o que se gasta nas santas casas e olha o que se gasta nos hospitais públicos do Estado, não só da Bahia. Eu não estou aqui citando apenas isso, eu estou falando nos hospitais dos estados da Federação Brasileira. Quanto se gasta nesses hospitais públicos dos estados e quanto se gasta nas santas casas para se manter. Veja o que se gasta na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana e o que se gasta em hospitais públicos desse estado ou deste país como um todo, que seja Sergipe, que seja Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, etc, etc, etc. A diferença é muito grande. Portanto, as santas casas são viáveis. As santas casas têm inestimáveis serviços prestados a este país e têm total condição de prestar serviço melhor ainda. Basta que o governo assim entenda de que é preciso investir em santas casas. Agora, se quem está lá não tem gestão, muda-se, tira-se, exclui. Mas o que não se pode é jogar uma bandeira dessa fora. O que não se pode é deixar uma bandeira dessa sem estar funcionando bem. Dou exemplos aqui práticos e objetivos. Santo Amaro da Purificação. Tem uma Santa Casa na cidade e tem uma em Oliveira dos Campinhos, que tem total condição de atender lá e a região. Mas não tem o apoio. Não tem o apoio. Então eu quero aqui, continuando agora minhas breves palavras, dizer aqui o seguinte. A Santa Casa, que faz 160 anos, ela hoje tem 3 importantes áreas de atuação. Cardiologia, que está aqui o doutor André, amigo, cidadão com quem tem uma boa amizade e que presta inestimáveis serviços na sua área de cardiologia com seus colegas médicos, na Santa Casa de Misericórdia, e que realiza por ano mais de 160 cirurgias cardíacas em Feira de Santana. Está aqui o doutor Mário Sérgio, que é da área. Estou muito feliz de estar te vendo, viu, meu irmão? 160 cirurgias anual. Imagine isso, meu Deus do céu. Olha, eu sou um homem operado. Eu estou falando com conhecimento de causa, né? Esse bichinho aqui já foi aberto, já pegaram, já balançaram, jogaram para lá, jogaram para cá, né? Estou falando com conhecimento de causa. Então eu sei o que é isso, né? O que significa isso. Eu estou falando de cirurgias, mas tem números aqui de cateterismo. Imagine. Eu me lembro no dia que o médico disse, Ângelo Almeida, que está ali escondidinho, de que no dia que eu ia fazer um exame mais sofisticado, no dia que eu tive com o doutor João de Deus, doutor, e o que é esse negócio mais sofisticado, assim, mais complexo e tal? Eu disse, não, você precisa ir a Salvador para fazer um exame. Eu disse, rapaz, meu Deus, o que é isso, Jesus? Como é que é? Não, olha, aí ligou para um médico, ele fazia cateterismo em Salvador, doutor não sei o que Carvalho, meu Deus, Heitor Carvalho. Esse homem estava em Ilhéus, doutor André, está ali, vou falar de você daqui a pouquinho. Ali, e eu fui fazer esse cateterismo em Salvador, porque não fazia em Feira de Santana.
Fui lá no Santa Isabel, fiz meu exame, o resultado ele disse, olha, não dá para botar estente o nome, né? Não dá para botar estente, você tem de abrir mesmo aí, tá? Pronto, vai abrir que dia? Amanhã? O negócio tem de abrir logo, não sou Genésio Serafim que anda correndo de outras coisas não, né? E eu sei como é isso, então as pessoas em Feira de Santana hoje, não é? Tem isso, né? E marca passo. Uma coisa simples, porque parece-me que da medicina, eu não sou médico, né? Mas parece desses procedimentos da área de coração, parece a coisa mais simples, né? Dos procedimentos, né? Ou não? Estou errado? Mais ou menos, né? O homem está dizendo ali que não, né? Marca passo também, você já coloca em feira, angioplastia já faz em feira, ou seja, a cardiologia, hoje, Feira de Santana diz que joga isso para o Brasil e para o mundo. Que alegria falar isso aqui. E quem proporcionou isso? E aonde aconteceu isto? Na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Vamos adiante. E o transplante renal? Quem já teve um parente aqui que teve problema de rim, que precisa fazer hemodiálise, né, e que precisa fazer um transplante? Está aqui, né? Então são pessoas, né? São pessoas, meu Deus do céu, né, que hoje são atendidas naquela instituição. Eu vi aqui um número que me deram de transplantes, 170, deixa eu ver para não errar, é isso mesmo? Eu já olhei para ele aqui, não, vai me perdoar que eu estou entusiasmado. 170 doutor? 170 transplantes já foram feitos. Aqui está, levanta aí para o povo lhe conhecer, vai. Levanta aí, rapaz. Esse é o homem, é o doutor Rodrigo. Doutor André, levanta aí, o povo lhe conhecer também. Esse é o que cuida lá dos coração na Santa Casa. E esse é o que faz o transplante renal aqui. Isso aqui. Senta aí. Veja, agora vamos para outra área. Oncologia. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Alguém aqui tem ideia? Quem é Dom Pedro não pode falar, não pode fuxicar. Quantas mil pessoas foram atendidas naquela Santa Casa nos últimos anos, na área de oncologia? Ninguém tem. 40 mil pessoas foram atendidas. 40 mil pessoas, meu Deus do céu. Olha, consultas na área de oncologia, meu caro professor Brito, são 2.000 mês. 2.000 consultas por mês na área de oncologia. São 1.000, José Curuca, você que é pidão, 1.900 atendimentos na área de radioterapia e quimioterapia. São 1.900 pessoas que recebem tratamento mensal em quimioterapia. 155 radioterapia por mês. Mensal, isso é mensal. Isso não é número anual, não, é por mês. Imagine, meu Deus do céu, se não fosse a Santa Casa, essas pessoas estavam onde? Eu me lembro que quando chegava uma pessoa no Dom Pedro, que descobria que estava com CA, que precisava ir para o Aristide Maltês, Jesus do céu, era um sofrimento. Olha, era uma loucura total. Era uma loucura, eu me lembro disso. Lembro muito disso. E eu quero aqui, por último, chamar a atenção que tudo isso está proporcionando à Feira de Santana um campo de excelência para o ensino médico. Lá, profissionais médicos estão se especializando, né? E está aqui o coordenador, doutor André, que é filho, como o Ângelo é, de uma pessoa que me ajudou muito na Santa Casa quando eu fui provedor ou interventor. Provedor e interventor,
uma pessoa que me ajudou muito, que foi Antônio Carlos Pinto de Almeida, nosso saudoso Tatai, que foi vereador nesta casa, e foi meu colega vereador nesta casa também. Eu não posso esquecer dessas pessoas, né? Como tantos outros, que contribuíram e ajudaram em alguns momentos daquela vida. Então eu quero aqui, nessas breves palavras, dizer, imagine se as instituições neste país, a gente pudesse dizer aqui a mesma coisa, estivesse completando 160 anos. Qual instituição de Feira de Santana tem 160 anos? Só a Santa Casa. Só. Não tem outra, não. Só a Santa Casa. Qual a instituição da Bahia que tem mais de 300 anos? Só a Santa Casa de Salvador. Só a Santa Casa de Salvador. Né? Só. Qual instituição outra que tem essa história tão longa? Não existe. Neste país, não existe. Não existe. Não existe. Para vocês terem uma ideia, se não, a memória não estiver me falhando, parece que Feira de Santana vai fazer 184 anos agora esse ano. Acho que é 184. 183, 184. Pois é, a Santa Casa tem 160. Quando Feira de Santana tinha 20 anos de existência, criou-se a Santa Casa. Um juiz, que eu não sei o nome, mas parece que aqui tem o nome do homem. Tem não, aqui não tem. Mas um juiz, né, tinha nessa cidade, que teve essa felicidade de criar. E por lá passaram muitos homens e mulheres, né, como João Marinho Falcão, foi provedor. O Wilson Falcão foi provedor, foi inclusive que construiu aquele prédio onde funciona o Dom Pedro hoje. Né? Augusto Matias da Silva, Bernardino Bahia, Eduardo Frois da Mota, Faustino Dias Lima e, mais recentemente, Outran Borges, que foi um grande provedor da Santa Casa de Misericórdia, que infelizmente não está aqui hoje, estava ontem na missa. E hoje, aqui, doutor Seixas, com toda a diretoria aqui presente, que faz parte da diretoria, se não me falha a memória também, doutor Seixas, Jário Vitor, Carlito Moreira, Alpiniano Filho, esses eu me lembro que fazem parte da diretoria, e tantos outros irmãos e irmãs que estão aqui, que são irmãos visitadores e que fazem parte também desta instituição, ao lado do seu corpo de médicos, enfermeiros, funcionários, técnicos de enfermagem. Concluindo, eu me lembro que em 1977 eu cheguei lá no Dom Pedro de Alcântara. Eu nunca tinha entrado em um hospital na minha vida. Nunca. Nem para ser atendido. Naquela época eu tinha 22 anos, 23, por aí mais ou menos, 24 anos. E Faustino chega em minha casa e diz assim: o deputado Augusto Matias quer falar com você. Eu disse: e aí, o que é que ele quer comigo? Ele quer lhe fazer um convite. Para quê? Para você ir ser o administrador do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Eu disse: mas ele está com o juízo perfeito? Né? Eu nunca entrei no hospital. Eu disse: não, ele disse que olha, observou você na campanha política e viu você e quer você. Aí fui para a casa dele, mas antes de ir na minha casa dele, eu me leve no Dom Pedro. Aí eu fui no Dom Pedro, numa Rural Willis. Em frente ao Dom Pedro, parou a Rural Willis, Adécio. E eu fiquei dentro da Rural com Faustino. E Faustino disse: você não vai descer para olhar o hospital? Eu disse: não vou descer, não. Por que você não vai descer? Você disse que ia descer para o hospital? Porque se eu entrar no hospital, eu posso ficar com medo do hospital e não aceitar o convite. E eu vou aceitar o convite. Vamos para a casa do homem, que eu vou aceitar o convite. Fui para a casa do homem, aceitei o convite, não é? E fiquei 10 anos lá dentro daquela instituição. Um filho meu nasceu lá, que foi Camila, nasceu na Santa Casa. Fabinho não deu tempo de nascer na Santa Casa, porque Dona Ivanete tinha o hábito dos 3 filhos de nascer numa rapidez fora do comum, né? Todos normais. Ela estava em casa e dizia: bora para o hospital que vai nascer. Eu disse: deixa de conversa com essa fiada, vai nascer.
E aí eu saí de casa para ir para o Dom Pedro. Quando chegou em frente ao EMEC, ela disse, se você não entrar aqui, vai nascer dentro do carro. Aí eu entrei no EMEC e nasceu no EMEC. Só deu tempo de entrar. O outro, a gente estava em casa, que foi Natália, ela disse, me leve para a Casa de Saúde Santana, que não dá tempo de chegar no Dom Pedro. Aí fui para a Casa de Saúde e nasceu. Chegou, já foi entrando e nascendo. Não dava tempo mesmo de chegar, ia nascer no carro, né? E eu ia fazer o parto. Então, concluindo, eu vi muita gente nascer dentro de táxi e de carro. Porque chegava na Santa Casa e não tinha leito. Não tinha leito. E as pessoas chegavam e nasciam dentro do carro, que também não dava tempo de descer. Todos os dias de manhã eu tinha o hábito, chegava no hospital, ia na maternidade. Todo dia, os leitos da maternidade eram valete. Quem não sabe o que é valete, é um com a cabeça no pé do outro. Então, hoje é proibido fazer, hoje, há alguns anos é proibido. Se fizer isso, o diretor do hospital responde processo, é processado, né? É, doutora Ivana? É, doutora, olha, pelo amor de Deus, até não acabei sem cometer o pecado e não citar seu nome. Que eu citei o nome desse bicho, não citei da senhora. Era 1000 vezes melhor citar o da senhora. Mas ainda acabei de corrigir o pecado, viu? E diz que os últimos serão... Diga, mulher. Os primeiros. Essa senhora bonita aqui é a doutora Ivana, lá da área de cardiologia do Dom Pedro também, tá? Enfim, está ali o Rodrigo, barbudinho, essa mania de homem barbudo agora e tal. Senhor presidente, muito obrigado. Que a Santa Casa continue vibrando e feliz e prestando serviços ao povo de Feira de Santana, desta região e do Brasil. Quem sabe se Deus me dá mais aí 160, 40, 200 anos, hein? Imagina, hein? Eu viver mais 40 anos para assistir os 200 anos, hein, Érico? Quem sabe, né? Essas coisas, a medicina evoluindo, né? Hein? Medicina evoluindo e coisa e tal. Um abraço. Parabéns, Santa Casa! Zé Ronaldo de Carvalho, não posso negar que Maurício foi mais disciplinado. Zé Ronaldo citou aqui que nós temos 14 vereadores e disse alguns isso. Eu queria dizer que nós temos 7 ex-vereadores. Ele disse que nós tínhamos alguns ex-vereadores, eu posso afirmar que temos aqui Alcione Cedrais, ex-vereador desta casa, Genésio Serafim, ex-vereador desta casa, Ângela Almeida, ex-vereador, José de Arimateia, hoje deputado, ex-vereador dessa casa, Everton Carneiro, também hoje deputado, ex-vereador, Carlito Moreira, também ex-vereador, além de Adécio Guimarães. Tem mais alguém? Não, né? Alto lá. Carlito é vereador dessa casa. Eu gostaria de convidar os vereadores licenciados Pablo Roberto e Justiniano França. Justiniano, pela cara metade de Zé Ronaldo, por favor, Justiniano, para entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao senhor José Ronaldo de Carvalho. Está privilegiado, prefeito.
Concedo a palavra à senhora Sandra Pege Araújo de Carvalho, diretora-geral do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de Saúde de Feira, minha amiga. Doutor Maurício Almeida Dias Pereira, vice-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas do Brasil e aqui também representando a presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia de Feira do Estado da Bahia. Senhores deputados José de Arimateia e o deputado Tom, ex-vereador, também os dois ex-vereadores. Ao vereador Cadmiel, autor dessa sessão, meus agradecimentos e a todos os vereadores que aqui estão presentes, que eu sei que votaram unanimemente para que essa sessão solene acontecesse. Minha fala vai ser muito breve. Minha fala é só de gratidão, né? Agradecer a Deus por estar aqui participando desse momento, pela vida e pela vida de todos. A minha família, que sempre fica, na maioria das vezes, em segundo plano, porque o hospital está em primeiro. E eles têm sempre essa compreensão de dizer: mãe, vai levar a cama para o hospital, está quase perto, né? Mas a gratidão, muita gratidão mesmo, por estar comemorando 160 anos de uma instituição filantrópica mais antiga de Feira de Santana. E a ex-prefeito Zé Ronaldo, eu acho que ela é a 5ª da Bahia, se não estou enganada. É só agradecer. Agradecer a todos, dizer que os avanços que a gente teve, com todas as dificuldades, nós avançamos muito. Aqui, nessa sessão, existem 4 segmentos extremamente bem representados do serviço que a gente oferta hoje. Como já foi dito aí pelo ex-prefeito e o palestrante, que é a questão da cardio, representada aqui por doutor André, doutora Ivana, e em especial pelo amigo e irmão, doutor André Almeida, que é o coordenador da Escola de Ecocardiografia da Santa Casa de Misericórdia, que tem hoje alunos de todo o Brasil. E ao serviço de transplante renal. Esse foi o último credenciado na nossa Santa Casa. Os números já foram ditos. E dizer, gente, que essa luta do transplante, ela é uma luta incansável. E a gente tem aqui um lutador incansável, que está aqui, que é o Dr. Rodrigo Serapião. Né? Porque transplante não é uma coisa fácil, como todas as áreas de alta complexidade. Ex-prefeito Zé Ronaldo, aqui nós temos, doutora Ivana, se o senhor não sabe, na Bahia só existem 2 cirurgiãs cardíacas e uma é doutora Ivana. Que a maioria são do sexo masculino. Você imagine que na Bahia só tem 2. E ela é aqui, as 2 da Bahia, uma está em Feira de Santana. Ela não é daqui. Ela é de Cuiabá. Claro, esse mês é o mês da mulher. Segundo o doutor Rodrigo, ela ainda é a cirurgiã cardíaca mais bonita. Né? Então, gente, doutor Rodrigo, doutora Lorena, é agradecer. Não tenho outra palavra. E dizer a vocês, minhas colegas, meus colegas de trabalho, que estão aqui presentes, vocês fazem parte dessa história. Eu, sozinha, não sou ninguém, porque juntos nós somos mais fortes. E hashtag, somos todos Santa Casa. Boa noite.
anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença do vereador Antônio Carlos Ataíde, Cadmiel Pereira, Fabiano Davan, Jerusa Sampaio,